Destruição abusiva e crueldade. Livro dos Espíritos, questão 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regido pela necessidade de prover a sua alimentação e segurança. O abuso nunca foi um direito. Do livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, no capítulo 21, restringindo o exame desta questão apenas ao procedimento do homem, aprendemos com a doutrina espírita que a matança de animais, bárbara sem dúvida, foi, é e será por mais algum tempo necessária aqui na Terra, devido às grosseiras condições de existência. À medida que os terráqueos se aprimorem, sobrepondo o espírito à matéria, o uso da alimentação carnívora será cada vez menor, até desaparecer definitivamente, qual se verifica nos mundos mais adiantados do que o nosso. Que, em seu estado atual, o homem só é desculpado dessa destruição na medida em que tenha de prover ao seu sustento e garantir a sua segurança. Livro dos Espíritos, questão 735. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando tem por objetivo apenas o prazer de destruir sem utilidade. Predominância dos maus instintos sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais destroem apenas de acordo com suas necessidades, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Ele deverá prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque cede aos maus instintos. Livro dos Espíritos, 736. Os povos que são muito escrupulosos com relação à destruição dos animais têm algum mérito particular? É um excesso. Mesmo sendo um sentimento louvável, se torna abusivo e seu mérito é neutralizado pelos abusos de outras espécies. Há entre eles mais medo supersticioso do que a verdadeira bondade. Vamos falar de crueldade. Livro dos Espíritos, 752. Pode-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que há de pior. Se a destruição é, às vezes, uma necessidade, a crueldade nunca é. E é sempre o resultado de uma natureza má. 753. Como se explica que a crueldade seja a característica predominante dos povos primitivos? Entre os primitivos, como os chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos bárbaros e, como não têm outra necessidade, além da vida corporal, pensam somente em sua conservação pessoal. E é isso que os torna geralmente cruéis. Além do mais, os povos cujo desenvolvimento é imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. 754. A crueldade não vem da ausência do senso moral? Diremos melhor, que o senso moral não está desenvolvido, mas não que esteja ausente, porque ele existe como princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os faz mais tarde serem bons e humanos. Ele existe no selvagem, mas está como o princípio do perfume que está no germe da flor, antes de desabrochar. Kardec comenta: todas as faculdades existem no homem, em condições rudimentares ou latentes.
Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma faz cessar ou neutralizar o das outras. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente selvagens. 755. Como se explica existirem no seio da civilização mais avançada seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? Exatamente como numa árvore carregada de bons frutos, há os que ainda não amadureceram, não atingiram o pleno desenvolvimento. São selvagens que têm da civilização apenas o hábito, lobos extraviados no meio de ovelhas. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar em meio a homens avançados, na esperança de avançarem. Mas, sendo a prova muito pesada, a natureza primitiva os domina. 756. A sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos malfeitores? A humanidade progride. Esses homens dominados pelos instintos do mal, que se acham deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom depois de selecionado. Então renascerão sob um outro corpo e, como terão mais experiências, compreenderão melhor o bem e o mal. Tem um exemplo disso nas plantas e nos animais que o homem conseguiu aperfeiçoar e nos quais desenvolveu qualidades novas. É somente depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.